Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Mais um episódio do podcast Conexo. A gente está recebendo aqui os melhores empreendedores, histórias interessantes. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no podcast da Nexo, né, Conexo, pessoas que fazem todo o Nexo tá aqui. Pessoas que acompanham a gente em momentos diferentes, mas desde o início da Nexo, quase o início da Nexo, um cliente recente, mas que em comum estiveram comigo na NRA, que é a maior feira de gastronomia do mundo. Das Américas, na verdade, a gente estava lá na NRA e a gente vai falar um pouco sobre tendências. Estou recebendo aqui o meu amigo, chefe Arthur Pendragon, global, estrelado, o cara que manda em Feira de Santana e região, onde bota assinatura, pode andar, porque o dinheiro vai acontecer, porque ele é estouradérrimo, tem um restaurante Casa do Chefe, tem um buffet Pendragon, e onde bota a mão é ouro. E também aqui a nossa querida, estourada também, multiempresária, além de ser filha de Paulão, que é uma característica muito importante para a gente relatar, nossa querida Vitória Sintra, da Health, e inaugurando agora o Sala de Bar, um bar de salada, a mulher é estourada. E fez Paulão lá nos Estados Unidos só comer folha. O cara chegou verde depois da viagem lá de Miami, de Chicago, porque trouxe aí muita novidade e esse negócio que está inovando aí, porque o gostoso nunca foi tão saudável. Eu mudei o slogan dele, você sabe, né, Arthur? Que é o saudável nunca foi tão gostoso. Eu falei, não, é o gostoso nunca foi tão saudável. Daniel, que me perdoe, mas o meu slogan é melhor do que o dele. Arthur, se apresente aí, meu amigo. Então, né, Paulo Nexo, obrigado pelo convite. É um prazer estar na Nexo já há tanto tempo, né? Acho que já se vão aí uns 4 anos. Eu digo que é um pai, né? Porque, como ele mesmo diz, eu sou só a estrela que cozinha. Não sou nada de contas, de contabilidade. E ele resolve a vida junto com minha esposa, né? Que deixa ele azuado também. E eu sou o Arthur Pendragon, formado pela Universidade Federal da Bahia. Tenho a Casa do Chefe, tenho o Buffet Pendragon também há 11 anos, né? Esse ano completou 11 anos. Participei do Mestre do Sabor, né? Programa aí da Rede Globo, primeiro reality show de gastronomia. E tô aqui, hein? Tô aqui com Vitória também, a gente estava lá em Chicago, né? Dando muita risada e aprendendo bastante também. Foi uma viagem muito enriquecedora. E ainda arriscamos aprender o inglês do Wizard com a nossa querida Vitória. Quem salvou a gente, na verdade, foi o Wizard de Alagoinhas, né? Porque certeza. A gente passou por Miami achando que o espanhol dava um jeito. Mas quando chegou em Chicago, rapaz, a tal da Vitória sofreu. Nossa tradutora oficial. Além de aguentar Paulão, né? Porque era a tradutora de Paulão. Não queria mudar prato, desistia do pedido, tinha que mudar. Era um trabalho à parte. Vivemos algumas histórias, a gente vai contar aqui, viu? Divertidíssimas. Algumas estelas. Algumas histórias interessantes. E Vicky, se apresenta aí pro pessoal. Sou Vitória, tenho 26 anos. E abri o restaurante tem 4 anos, é um restaurante novo, né? O Health. E começou com cafeteria, comecei fazendo os doces em casa. E aí depois de um ano eu montei a loja do Ondina. Do Ondina à parte, né? Que eu fechei ela em fevereiro, mas a gente abriu a outra unidade no Salvador Shopping. Conheci a Nexo no final do ano passado e foi uma mudança de vida. Me deu assim uma clareza sobre o negócio, né? Todas as melhorias que podia ser feita. E decisões difíceis, né? Que você falou aí de fechar. De fechar a loja. As pessoas associam às vezes como um sucesso, mas exato, na verdade a gente fechou para crescer melhor. E trouxe clareza, assim, né? Para as atitudes. Eu sou bem CDF, né, Paulo? O que Paulo manda, eu faço. Minha aluna mais aplicada, Vitória Health. Diferente de Arthur Pendragon, que dá trabalho, que Júlia tá aqui assistindo, coitada. Júlia Não, eu acabei de reclamar que me mandaram um WhatsApp falando de um Prime Coach. Eu falei, gente, quem é esse? Quem é Prime Coach? Eu não sei o que é isso. Pra saber o tanto que eu sou nerd. E no dia que lançaram o Prime Coach, eu tava, oi, pode mandar logo pra mim, que eu já tô aqui esperando. Sabe, me mandaram no final do dia. Eu fiquei o dia inteiro parado esperando o Prime Coach. Mas é verdade, assim, são dois perfis de empreendedores assim, um pouco diferentes, mas ao mesmo tempo com a paixão de servir, o que tem em comum em você, né, com a paixão de ser o melhor.
de se propor a fazer e fazer bem feito, né? Arthur levar uma alta gastronomia, né, com assinatura regional, né, num lugar, né, que é interior, que apesar de Feira de Santana ser uma big cidade, as pessoas ali não tem, como é que eu posso falar assim, as pessoas ali elas não têm costume de ver uma comida regional, que é do dia a dia dela, apresentada de uma forma de experiência, e Arthur desbravar isso com muita coragem, e Vitória desbravar dentro da gastronomia, com a gastronomia saudável, né, que tem uma dificuldade incrível de insumos, né? Ela fica chorando, assim, pagando ICMS, diferença de alíquota, porque tem coisa que não tem aqui, não é porque ela quer comprar de fora, que não tem, e ela precisa para entregar a proposta dela, né? E vocês têm isso aí de singularidade, vocês têm isso aí de igual. Qualidade. Vocês focam na qualidade, não importa onde, como vai ter, né? E não é à toa que vocês se proporam aí lá para a NRA, e a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as tendências, sobre o que foi que a gente viu lá na NRA, fora as risadas que a gente deu, né? Na missão Nexo Egg aí, as risadas que a gente deu, a gente aprendeu muita coisa lá e foi um orgulho para a Nexo estar junto com os clientes, vendo que muitas coisas a gente já está implementando, né? Mas para onde o mundo está apontando. Então, Vitória e Arthur, aí fica à vontade de vocês falarem. Para onde é que o mundo está apontando? Né? As pessoas falam que os Estados Unidos está pelo menos aí 5 anos à frente do Brasil. Primeiro, vocês acreditam, confiam nisso? É isso que realmente acontece? Queria o ponto de vista de vocês. E o que é que de tão à frente eles estão? E o que é que eles apontam lá como tendência dentro da gastronomia? Eu acho que 5 anos é pouco. Eles estão mais anos aí à frente. Eu acho também que uma das coisas que a gente mais observou, né, na totalidade, a feira é muito grande. A gente, inclusive, não conseguiu concluir tudo na dimensão que a feira é. Mas o que a gente, pelo menos o meu maior sentimento foi uma dor que a gente já tem, que é a questão do serviço, que é a questão de pessoas, a questão de mão de obra, né? A gente viu, inclusive, Vitória teve a oportunidade de conhecer uma franquia lá nos Estados Unidos e que tem uma loja, eu acho que perto de Chicago, que é de autosserviço todo, de salada, e é tudo automatizado. E a gente sente isso, né? Não só na questão das pessoas quererem trabalhar com atendimento, né? Mas também, hoje, a gente recebe até alguns feedbacks dos clientes que às vezes o atendimento está disperso, que não está solícito, né? E quem trabalha com atendimento tem que ter isso, e essa questão de acolhedora, né, atenciosa, tem que ser intrínseco, né? Porque isso cativa o cliente a querer voltar no restaurante. Eu costumo dizer para minha equipe, inclusive, que se a comida não estiver tão boa, mas o atendimento for bom, o cliente dá uma segunda oportunidade, né? Mas se a comida estiver muito boa e o atendimento for ruim, ele não vai voltar, porque a experiência dele foi desagradável. E hoje também, e principalmente em Miami, que já foi outra perspectiva, a gente entende que o restaurante, o serviço de alimentação, não é só você chegar lá e encher a barriga, né? A gente quer viver a experiência, né? E quando, como você falou, eu e Vitória, a gente quer fazer algo diferente, inovador, com qualidade, a gente pensa exatamente na experiência, no completo, né? Do momento que o cliente entra no restaurante, até a finalização ali com a sobremesa, com um simples café, né? Que a gente busca, às vezes, um produtor local. E fazer o diferencial é analisar o serviço do início ao fim, em todos os sentidos. Eu fico muito questionando, assim, essa tecnologia vindo com essa força, mas ao mesmo tempo as pessoas estão carentes. Então, às vezes, elas saem para um restaurante querendo ver pessoas, ser atendida, aí vai ter um tablet para atender, vai ter não tem uma pessoa ali para interagir. Um robozinho como tinha lá. Eu fiquei assustado. Então, eu não sei se esse vai ser o caminho que as pessoas vão... Assim, é bem mais prático para o restaurante, né? Vamos dizer assim, padrão, para escalabilidade. Para escalabilidade, mas não sei se o serviço restaurante vai suportar isso. Talvez tenha 2 tipos de restaurante. Um para você ter a experiência completa e um só para você encher a barriga, vamos dizer. Sim. Com preços diferentes, talvez.
Na realidade, a gente já vive isso, eu acho que é o fast food, né? Isso já acontece. A gente divide em 2 tipos de restaurantes, né? De subsistência e de experiência. Isso. O de subsistência é aquela comida que você vai ali, né? E não quer dizer que o de subsistência não precisa ter experiência, né? Porque tem gente que também vai, meu restaurante não é de experiência, não. E aí você, por exemplo, a Vitória está abrindo agora na praça de alimentação, que a característica da praça de alimentação é subsistência, só que ela não pensar como é o tamanho do balcão, para o cara pegar, né, para sentar, se é perto da mesa, se não é o tempo da mesa. E tinha uma atendente toda arrumada, atendendo fora do balcão. Eu achei super diferente, assim, não é padrão McDonald's, você ser convidado, você tem um auxílio, a pessoa sorridente te chamando pra consumir McDonald's. Eu acho que é até aí eles estão mudando, né? Aí é que mora. O que vocês trouxeram, que realmente foi a coisa que eu mais vi de tendência lá, é como lidar com a escassez de mão de obra. Isso é o ponto. Exatamente. Como lidar com a escassez de mão de obra. Porque você acha que é privilégio de Salvador, que é privilégio de Feira de Santana, que é privilégio de São Paulo. Eu falo assim para meus clientes, o Arthur de Feira, Salvador não tem esse problema. Achei que em Salvador o povo fala de São Paulo, não tem o problema. Aí lá em São Paulo fala que em Nova York não tem problema. Aí Nova York fala que em Tóquio não tem problema. Aí Tóquio vai dizer que na Lua não tem problema. Porque sempre tem problema com mão de obra. A escassez da mão de obra. Primeiro, crescimento populacional caiu uma curva de decréscimo, então as pessoas não estão mais tendo filho como tinha antigamente. E você no seu convívio social vai ver que antigamente, meu pai tem 16 irmãos. Eu já tive 3 irmãos, né? Meu filho é filho único. Se você vê, a gente está num decréscimo de populacional. Sim. As pessoas estão se qualificando e isso faz com que elas queiram novas habilidades. Então tem menos gente, proporcionalmente, né? Em tamanho em atividade economicamente ativa, em idade econômica ativa, tem menos gente. Dessas pessoas, algumas agora têm profissões novas. Então, assim, antes era fácil pegar o cara que não tem primeiro emprego, coloca no restaurante. Agora, meu irmão, o cara faz tráfego pago, o cara faz rede social, o cara faz milhões de atividades que não eram um caminho natural de trabalhar no restaurante e tal. Que tem um esforço físico muito maior e que as pessoas, às vezes, não querem se submeter Exatamente. A isso. A geração de Vitória aí, né? A geração é uma geração mais sensível também. Isso. Emocionalmente. Que assim, um atendimento, você precisa ter um controle emocional pra lidar com os clientes, né? Que às vezes estão ali pra esbanjar eu fiquei brincando assim, a geração de Vitória, que Vitória é novinha aqui os na nossos mesa. directs que o digam. Vitória é mais nova aqui da mesa. E Vitória é um caso, assim, eu super admiro ela, eu falo pra todo mundo isso daí. Só não admiro mais que o Paulão e que o Daniel, né? Porque admiram mais. Paulão é o pai de Vitória, a gente tá aqui acompanhando ela, que é um empresário também incrível, mas se orgulha muito da filha que tem, porque na idade de Vitória, na geração de Vitória, quantos colegas dela, tipo assim, estão buscando o que vão ser da vida, um propósito e tal. E ela rapidamente encontrou isso, ainda estudante, né? Fez, né? Conta um pouco aí, Vitória, como foi que surgiu a Health? A Health surgiu da minha vida pessoal. Assim. Eu sempre gostei de comer esses alimentos. Só que não vendia aqui, não tinha onde fazer, não tinha com quem comprasse. Então, pegava as receitas, quero fazer um doce. Pegava a receita de um bolo, eu tinha lá farinha de trigo, açúcar, óleo. Falei, nada disso. Então, no lugar da farinha de trigo, eu vou botar farinha de amêndoa. No lugar do óleo, eu vou botar azeite de coco. E aí, fui criando minhas receitas em casa mesmo pra comer. E aí, eu levava pra faculdade meu lanchinho, meu brigadeiro, meu bolinho, tudo saudável. Aí, a amiga da amiga queria. Eu comecei a manter o Instagram com a logomarca já. Não tinha nada, mas tinha meu marketing. Marketing era ótimo. E aí, comecei a vender os doces, os bolos, panetone. E aí foram 2 anos assim, e aí quando eu formei, o senhor Paulo falou, vai montar uma loja. Foi uma lojinha pequena? Não, foi uma loja gigante, 100 metros quadrados. Sabia nem o que eu ia fazer, os produtos que ia ter pra vender, mas aí já tava lá a loja, então foi criando e aí virou de confeitaria para um restaurante, hoje a gente tem as 2 áreas. E você vê que o DNA do empreendedor, né? Ela viu um problema e ela buscou uma solução, né? No episódio que a gente gravou com o Vini Figueira, se você não assistiu, volte a assistir o episódio. Vini falou sobre isso, né? Sobre você ser empresário antes de ser empresário, porque ela já tomou a decisão empresarial. Eu tenho um problema, eu tenho que resolver esse problema. Então, ela podia estar trabalhando numa multinacional, no que fosse, o comportamento empreendedor já estava inato, né? E Arthur não é diferente, né, Arthur?
Me conta aí como foi que nasceu Arthur Pendragon aí, um mega empresário de Feira de Santana e região, que chegou, Ele tá querendo já nasceu, já nasceu na Globo, assim, como foi? Virou um rostinho bonito e levaram pra Globo ou teve uma história aí? Minha história é muito parecida com a de Vitória, né? Eu costumo dizer, inclusive, que antes da gente ser cozinheiro, eu acho que a gente é empreendedor mesmo nato. Júlia, até minha esposa, que me acompanha aqui, tá aqui também, costuma dizer que eu sou, além de empreendedor, sou um idealizador e um sonhador, porque eu penso no projeto, executo e já quero mudar e ir pra outro. E minha história do empreendedor. E minha história também começou nesse período de escola. Na realidade, eu venho de uma família de mulheres e homens, né? A família da minha mãe. Minha mãe tem 14 irmãos. Todos gostam de cozinhar, todos foram criados à beira do fogão, né? E eu sempre acompanhei minha mãe na cozinha. É uma grande paixão dela. Inclusive, hoje, na pandemia, ela criou um negócio aí de marmitas. Tá bombando lá em feira agora com marmita congelada também, no próprio negócio dela. Com 73 anos de idade. Pra vocês verem aí, viu? Porque não tem idade pra começar. E tá lá bombando com a marmita. Enfim, na época do colégio, eu sempre também busquei essa independência financeira. Sempre tive esse tino pra independência financeira. E aí, nos meus 15 anos, nas gincanas do colégio, eu comecei a fazer lanche pra arrecadar o dinheiro para custear a gincana, né? As coisas da gincana, e eu sempre com aquele perfil de liderança. E aí eu entendi que eu tinha uma venda absurda na época da gincana. Eu falei, gente, eu preciso desse dinheiro o ano inteiro. Esse dinheiro precisa ser meu o ano inteiro. E aí eu comecei um comércio meio clandestino dentro do colégio. Começa assim, né? E vendendo lanches mesmo, né? Bastante lanche. Eu fazia R$800 por semana na época do colégio. E aí... Rico! E esse dinheiro era um dinheiro massa, assim, bem bacana. Quando terminei o período do colégio, eu entendi também que eu não conseguiria vender o lanche porque ele era mais perecível. E aí foi quando eu migrei para confeitaria. E aí eu criei meio que um mapa na minha cidade, né? Eu nunca tive vergonha de nada. E aí eu tinha 2 dias de produção e 3 dias de venda. Né, como eu morava no centro da cidade, né, quem conhece o nome do bairro já fala, Ponto Central. Né, eu morava ali no Ponto Central, em Feira de Santana. E aí eu mapeei a cidade. Um dia específico eu ia para um lado, outro dia específico eu ia para outro dia específico eu ia para outro. Feira de Santana é uma cidade extremamente comercial. Né, então a gente tem várias lojas, vários comércios, e a minha venda era nesses lugares. Eu vendia R$400 por dia, só de trufas. Eu fazia trufas de vários sabores. Né? E aí, falei, gente, eu já consigo ter um mega dinheiro sem nem estar na faculdade. Então, eu preciso fazer algo que vá para essa linha aí da cozinha. E aí foi quando eu vi o curso de gastronomia, era o 2º ano do curso de gastronomia da Federal, e aí eu prestei o vestibular, passei, e aí eu vim para Salvador. Quando eu vim para Salvador, eu já vim com uma proposta de emprego. E aí eu já comecei a trabalhar aqui também. Não sei se Vitória vai conhecer, que Vitória é muito mais nova do que eu, gente. Por mais que eu tenha essa cara de bebê, essa quinta-feira são 34 anos aqui desse rapaz. E aí, comandante brigadeiro, você já ouviu falar, Vic? Pois é, então a comandante brigadeiro... Eu morava aqui em Salvador também. Não morava, né? Tava em Alagoinhas, no Isard, ela tava no Isard. Ela nessa época estava estudando no Isard. Exatamente. Tava na terceira série. Em 2010, né, eu fui convidado para esse projeto da comandante brigadeiro, era na Barra, né, a gente tinha clientes influentes, inclusive, né, Natália Velame, essa galera aí da arquitetura aqui de Salvador, e eu passei 2 anos lá, né, e foi onde eu aprendi toda a minha base de confeitaria mesmo, chocolatier, que é uma parte que eu comecei a trabalhar, e já cursando o curso de gastronomia à noite, que é o período da aula da UFBA. Depois eu fui pro Sheraton, né? Trabalhei durante 1 ano no hotel. E aí, com essa mesma fome de dinheiro, né? Eu entendi que eu precisava montar algo para mim e que me desse também uma certa liberdade de tempo, né? Porque eu trabalhava durante o dia e fazia faculdade à noite. E chegou um período da faculdade que não dava mais para fazer isso, por causa de TCC, enfim. E aí eu criei o Chefe em Casa, porque eu sentia a necessidade dos meus amigos que moravam em Salvador e que não tinham habilidade com a cozinha.
Então, eles faziam a compra e eu ia para casa deles, executava toda a parte de congelamento da semana e criei meio que esse negócio. E senti também a necessidade em feira, né? O mercado de eventos era muito antigo, né? As pessoas que estavam no mercado já tinham 30, 20 anos no mercado, então era aquela coisa assim, muito clássica, né? Muito tradicional. E eu comecei a fazer os eventos da família, né? Aniversário, formatura, Dia dos Namorados. E o chefe em casa virou Buffet Pendragon. Já tem, né, esse tempo todo aí. A gente é consolidado hoje na cidade, né? E em 2018 veio o projeto, depois de um intercâmbio, do restaurante, a Casa do Chefe. Tinha uma proposta totalmente diferente, inclusive eu voltei do intercâmbio deslumbrado com o Mediterrâneo, com a Europa. E aí eu vim com a cozinha contemporânea, do Mediterrâneo, aquela pegada italiana, fazia minha massa fresca e tudo mais. E quando o convite do Mestre do Sabor aconteceu, em 2019, que eu participei do programa, que inclusive nunca tive pretensão de participar de reality, não acreditava, inclusive, também que tinha potencial para isso, né? Como eu disse aqui, saí da faculdade e voltei para minha cidade, que é no interior, e acabei ficando ali naquela rotina dos eventos, que quem consome eventos sabe que acaba que os cardápios são muito parecidos. Você vai num evento, come, gosta e acaba vai fazer o seu. Pede a mesma coisa. E aí eu falei, ó, uma oportunidade dessa talvez seja algo interessante para o meu trabalho. Fui para seletivas, fui passando nas seletivas, entrei pro programa, né? Foi uma experiência assim incrível. Cresci muito, e quando eu saí do programa, eu entendi que a gastronomia brasileira ela é muito forte, muito importante, que a gente não... Beleza, o berço da gastronomia é francesa, mas a gente tem uma riqueza aqui de ingredientes, de cultura no Brasil muito forte, e aí eu entendi que eu precisava focar na cozinha, inclusive que eu gosto de comer, né? Meu paladar é muito simples, eu gosto de comer uma maniçoba, uma rabada. Cadê que Cadê que você não trouxe? não trouxe? Porque a Vitória trouxe doce. Ia virar uma lambança aqui, né, gente? Não ia dar. Mas fico devendo pro próximo. Maniçoba tem seu lugar. E acho que minha história é mais ou menos isso aí, né? Hoje me encontro num momento muito legal do restaurante. A Nexo veio para agregar na nossa história. E o chefe entrou aí. Inclusive na mudança do conceito, né? Porque quando voltou da pandemia, verdade. Desafio de você como mudar o conceito, como entender isso, né? O estoque que não conversava com o que você queria contar. E foi bem interessante ver isso daí. E aí, como esses dois empreendedores, né? Que são empreendedores que passaram pela escola da vida, porque, assim, diferente, nada assim, não estou desrespeitando a história de quem teve a oportunidade de vir para uma segunda dinastia, de tomar conta do negócio, que, inclusive eu acho que tem seu valor em todos os lugares, mas vocês não encontraram nada pronto, né? E aí vocês chegaram lá ao ponto de poderem estar lá na NRA, que é a maior feira de gastronomia das Américas. Com que olhar? Então, o que Arthur foi buscar lá, o que Vitória foi buscar lá na NRA, e o que vocês trouxeram na mala para aplicar no negócio de vocês, né? Porque a ideia desse episódio é as pessoas entenderem, vale a pena ir para uma feira dessa? Sim. Vale a pena ir para uma FISPAL, ir para a NRA, ir para uma feira ou um evento, né? Qual a importância disso dentro do negócio? E fala o que vocês trouxeram na bagagem, como é que vocês foram e o que vocês trouxeram na bagagem. Fala aí, Vicky. Eu fui com muitas expectativas, assim, a gente já tinha comentado que a gente queria ir, antes de abrir o Salad Bar, para os Estados Unidos, porque lá é o berço, né? Tem o Sweet Green, que hoje é um mega restaurante de saladas, então a gente queria ir lá para visitar. E aí casou com a NRA e foi assim, não, vamos para Chicago. E acabou que Chicago surpreendeu muito, porque eu não tinha ideia de que era esse polo de gastronomia. Foi muito legal. Tanto para conhecer todos esses bares de saladas que tem lá, né? Inclusive o mais tecnológico que existe no mundo, que eles fizeram a produção toda automatizada, de porcionamento, de até chacoalhar a saladinha no final, para os molhos e os ingredientes, tem tudo nesse robô.
E também foi bom para ver, assim, essa tecnologia tá vindo com tudo, até que ponto a gente pode ser útil e, assim, viável financeiramente pra gente no negócio. E também foi bom pra gente ver os outros restaurantes e se comparar, né? Sim. Comparar como é que tá a nossa operação hoje, nosso cardápio, nosso serviço, a nossa decoração. E eu voltei feliz. Eu voltei feliz. Eu acho que a gente não deve nada aos restaurantes que a gente visitou. Óbvio que tem aqueles mega estrelados, mega investimentos. Mas acho que em gastronomia, assim, a gente tá de parabéns. Culturalmente, né, Arthur até falou assim, eu acho que 10 anos, culturalmente, de fato, a gente vê, assim, um distanciamento. Principalmente, assim, disciplina dos colaboradores, padronização. A gente tem a vigilância sanitária única desse país, desse estado específico. Só que a gente, assim, Vitória trouxe aí, é verdade, de normas de segurança alimentar. Aquela cozinha linda que a gente visitou, toda dourada, a coisa mais linda. Aqui tem que ser tudo branco, com azulejo próprio. Eu falo assim, o empreendedor do Brasil, ele pode ser empreendedor em qualquer lugar do mundo. Porque você não tem apoio de nada da vida assim. Não tem apoio do banco, não tem apoio do governo, não tem apoio da família. A família fica criticando, trabalha muito, não sei o que e tal. E vocês conseguem fazer assim muito, né? E Arthur, o que é que trouxe da mala? Como é que foi pra lá e o que é que trouxe na mala da NRA? Rapaz, a gente que é profissional. Foi bem legal também. Nós profissionais de gastronomia, eu acho que viajar já é algo assim totalmente enriquecedor, né? É quando a gente sai da caixinha, é quando a gente vê coisas novas, quando a gente experimenta também coisas novas. E a expectativa era grande, né? Primeiro porque foi a minha primeira experiência numa feira assim tão grande. Essa questão de detalhes, né? O que eu percebi da NRA é que a gente tinha todo o universo do restaurante em detalhes, né? Da embalagem a uma panela lá que fazia absolutamente tudo, entendeu? Então, tirar a gente também da nossa zona de conforto, de entender que a gente, às vezes, o brasileiro é emocionado demais também, né? Às vezes a gente quer ser bonzinho demais com um colaborador que talvez não esteja entendendo qual é o perfil da sua empresa, e aí tem aquela panela lá que vai ficar no lugar dele e vai ser maravilhosa, porque ela nem vai falar também. Tô precisando aprender com ele. E, tipo, o network foi muito legal, não conhecia a Vitória, né? E a gente hoje troca muita figurinha. Hoje a gente troca muita figurinha. Troca figurinha, troca fornecedor, troca dicas, né? Exatamente. Teve um empresário incrível também que foi com a gente, com a Mirtz do Encanto Regional, que a gente trabalha com ela lá também. Mirtz falou assim, Paulo, só pela dica que Paulão, que aqui, deu, já pagou a viagem de economia de energia que teve, e trocar. Gente, o evento é isso, mas que você não tem, não teve nada novo lá que eu trouxe para aplicar. Alguma coisa você vai trazer, porque quem vai com a bagagem, né? Com espaço para trazer coisas sempre traz alguma coisa. A gente percebeu também que tava lá, metade da feira era sobre reciclagem, né? Produtos, embalagem reciclada, tudo biodegradável. Então, essa conscientização. Aí você aponta para uma tendência que a gente tem que ir para esse lugar. E uma coisa também que me surpreendeu é que a gente entende que o nosso país ele busca melhorar, porque a maior delegação da feira era a nossa, né? Então tinham quase 600 brasileiros lá em Chicago, né? Inteiro, então a gente tá caminhando pro caminho certo, né? E é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Exatamente. Eu acho que eu também tenho a percepção que a gente não deve muita coisa em gestão, inclusive eu acho a gente muito superior até pelas dificuldades que a gente tem, né? Porque lá eles não tem problema de planejamento tributário, porque imposto quem paga é o cliente, aqui a gente tem que colocar por dentro, fazer todo um malabarismo para conseguir o negócio ser eficiente. Mas eu acho que trago de muito produtivo da NRA é que mão de obra e tudo apontando para produtividade.
né? Tudo aponta para produtividade. Sistema, lembra? É. Você lembra daquele sistema? Tudo aponta para produtividade. Tudo que está sendo feito, pensando, é ser mais produzido. E uma coisa que, visitando os restaurantes, eu achei incrível, é a quantidade de mão de obra que tinha. Comparado no Brasil, Sim. tipo assim, a gente vive com muito mais mão de obra. Por que isso, né? Porque a lógica é que as pessoas ganham pelo que produzem. Então elas não querem muita gente trabalhando lá, porque elas vão ter que dividir aquela produção, né? Lá tem diferente da legislação brasileira, lá eles ganham por hora trabalhada e a gorjeta é super relevante dentro da receita. Então quando menos gente tem para dividir a gorjeta, melhor. Eu fui para restaurantes enormes, 2 pessoas atendendo. E aí tinha um mapa com 2 pessoas, e o mapa quando tivesse 3 pessoas, e o mapa quando tivesse 4 pessoas. Ou seja, eles já pensam assim, ó, quando tem 2 pessoas, deve ser dias com o movimento mais fraco, você cobre essa área, eu cubro essa área. Quando tiver 3 pessoas, eu cubro essa área. Tinha um mapa de 2, de 3 e de 4 pessoas. Cara, a gente aqui é mal acostumado, é mimado, o brasileiro, né? Então tem um cardápio ali, ele não quer ler o cardápio, ele quer que você diga todos os pratos que tem do cardápio e o que é que vai em cada... Mas quer saber de uma coisa? O atendimento foi incrível nesse lugar. A gente pediu sugestão, o atendimento foi incrível, as pessoas colocaram, mas era óbvio, tipo assim, tô aqui, só tenho eu, então, tipo assim, Por favor, era agilize. óbvio a experiência, como uma experiência com coisas induzidas. O melhor da casa é esse. Já as combinações no cardápio, o cardápio super vendedor, por quê? Porque eu não preciso com cardápio vendedor bonito, com foto, com combinações, eu não preciso do garçom, a habilidade de venda dele ali para fazer. Mas isso eu vi Eles como também incrível. tem aquele costume de já na mesa já tirar o pedido todo, né? Exatamente. Aqui não, tipo, uma água. Não, agora eu quero gelo. Exato. Sim. Não, agora eu não quero mais água, Perfeito. não. Quero suco. Perfeito. Isso eles, se fizerem lá, eles vão te mandar embora. Nem atende mais a mesa. Acho que você está, né, Brincando com a perturbando cara o juiz. deles. Exatamente. Então, essa questão cultural da produtividade é porque lá não tem mão de obra. A gente mesmo na balada, lembra? O rapaz veio depois de um tempo que a gente tava Foram chamando. pra balada, eu não fui não, viu, gente? Aí quando chegou pra gente, ele, É porque qual a gente é bebida mais você no... quer? A gente é novinho, né? Qual bebida que você quer? Aí ele falou, ele perguntou, qual que você quer? Aí a gente falou, a gente não sabe ainda não. Você tem o cardápio? Ele quer QR Code. Mas a gente tá sem internet, ele, problema de vocês. Deu as costas aí, a gente ficou sem bebida. Também não precisa ser assim, viu, gente? A gente Não tem precisa que ser assim. buscar melhorar o que a gente aprende. Mas é Foi uma verdade. Assim, experiência ruim, né? Essa experiência É, a gente não leva. ele é muito focado na produtividade. Assim, tudo é com Isso é produtividade. porque eles queriam vender, né? A gente Isso. tava ali perdendo o tempo Exato. deles e eles com o bar lotado. E se querendo vocês ganhar. levam isso para o time de vocês, com foco na produtividade, né? E pensando, pô, se eu faço isso aí, Arthur, é incrível. Eu acho assim, uma das cozinhas mais... eu super elogio ele nisso aí. Como é fácil a cozinha de Arthur. Como os elementos se combinam, como com pouca gente ele consegue entregar um serviço muito bom. Porque ele pensou em elementos cruzados. Assim, a gente quer fazer o restaurante, tem um item que só vai em um cardápio, em um produto. Aí você tem que fazer um pré-preparo e ver sair 1, 2, 3 no dia. Né? E eu acho que o legal também é que os nossos pratos eles não se parecem, né? Eles são diferentes. Mas realmente essa questão o que é que acontece? De cardápio, né? O que é que acontece também? Como a gente tá no interior, eu sempre, há 5 anos atrás, eu tinha uma dificuldade enorme de ter um profissional qualificado. Qualificado no sentido acadêmico mesmo. Eu não achava profissional com formação na área de gastronomia. Então, as pessoas que trabalham comigo, e graças a Deus a minha equipe de 5 anos é a mesma, são mulheres que eram cozinheiras, que cozinhavam em casa, e elas tinham que aprender a parte técnica, e a minha cozinha, ela é técnica, né? E aí é quando o Paulo fala que é uma cozinha de produtividade. Paulo ainda brinca assim, parece fast food, né? Porque em 20 minutos seu prato tá na mesa, a gente consegue fazer tudo muito O rápido. prato de todo mundo tá na mesa. E foi um desafio, né? Ainda é. A gente passa também por fases, né? Então a gente tem que estar ali sempre reforçando os processos, os comandos, mas eu sou muito feliz com a equipe que eu tenho, né? É uma equipe de extrema confiança. Enxuta, produtiva. Enxuta demais, né? Eu tenho hoje, inclusive, elas fazem o milagre do milagre, porque desde quando eu mudei o buffet hoje o buffet ele tá na frente do restaurante. A gente estava em bairros diferentes e o buffet hoje tá na frente do meu restaurante. Hoje a minha equipe de 5 pessoas na cozinha, elas produzem o restaurante
e o buffet. Então é assim, inacreditável. Porque às vezes a gente tem 3 festas na semana, cada festa com 150 convidados, então isso vira 450 pessoas, mais o fluxo diário do restaurante. Aprende aí, né? Vitória. E funciona, né? Graças a Deus funciona. 10 vezes mais. Funciona. Mas funciona por isso, que foi pensado. Olha o que Sim. Arthur trouxe. Não tenho mão de obra qualificada e tal, eu tenho que fazer. Gente, é da escassez que vem a solução. Sim. Porque eu falo pra todo mundo, como é que você tem resultado no seu negócio? Teoria da escassez. Quando tu tem uma abundância, não é produtivo. Porque eu sei, eu tipo assim, você tem 10 pessoas na cozinha. Aí você diminui uma, os outros já reclamam, porque eles estão acostumados a fazer menos. Mas quando você começa com 2, com 3, com 4 pessoas, meu irmão, você perde uma pessoa, é 25% a menos e eles entregam. Você tem 10 e perde uma, é 10%, eles reclamam. Porque eles estão acostumados com abundância de recursos. Mas quando você vai para a escassez, tu foi para a escassez. Pô, vou ficar reclamando que não tem? Não. Vou pensar aqui de uma forma. Aí ele, obviamente, não é assim. Tem um pré-preparo, né? Tem todo o processo. Os dias que estão mais tranquilos no restaurante, o pessoal está adiantando a produção. Ele já pensa, né? Isso aí que o Arthur me deve um dia não, né? Porque ele não abria terça-feira e ficava todo mundo trabalhando para fazer pré-preparo. Eu falei, Arthur, abre terça, já tá funcionando aqui, já tá tudo aqui. Porque é incrível como o pessoal, o movimento, obviamente, de uma terça, meio-dia, não é o mesmo da sexta-feira, não é o mesmo do sábado, do domingo, mas 2, 3 meses que atende não trava a operação, porque eles são muito bem organizados dentro do processo. Tô aqui fazendo pré-preparo, chegou uma produção, eu vou parar aqui, vou atender e volto meu pré-preparo. Ou eu separo ali um cardápio executivo que facilita o processo da venda, porque já está pré-preparado também. Como é interessante usar o recurso que você tem, né? Eu gosto disso, né? Você não querer o que você não tem, mas usar melhor o que você tem. Eu acho que é isso que o empreendedor tem que pensar. Em vez de reclamar do que você não tem, olhe para o que você tem e busque o maior potencial naquilo que você tem. Por exemplo, um exemplo básico de uma situação, da minha cozinha. Eu tenho muita habilidade com a confeitaria, mas eu não consigo fazer a confeitaria que eu gostaria, porque elas não têm a habilidade, né? Então a gente consegue entregar uma sobremesa muito legal, muito bacana, muito saborosa, mas a minha sobremesa é pegada McDonald's, tipo pão, hambúrguer, alface, queijo, entrega. Entendeu? É muito... Eu penso no meu cardápio de sobremesa nesse formato, assim, que é de encaixe. É intuitivo o cardápio, é muito simples. E funciona. Exatamente. Tá, o que eu não consigo lá é fazer uma esfera de alguma coisa, mas o meu cliente sai feliz. Ele come e sai feliz, né? E sua experiência, né, Arthur? Tá dentro da experiência. É. Você não consegue fazer, mas precisaria fazer? Não. Porque Hoje se você eu quiser... percebo que não preciso fazer. Porque se você quiser botar tudo porque você acha legal, outra coisa, né? Donos de restaurante, o negócio não é pra você, é pro seu cliente. Você tem um gosto muito mais refinado, você, Vitória, chega pra você. Porque ela nasceu um negócio que foi pra ela, mas que também mudou muito o conceito, né? Hoje o restaurante é muito mais forte que a confeitaria dentro do processo. Por quê? Porque ela Mas ela eu tá tenho vivendo esse isso problema, aí. não sei se você tem. Eu só boto prato no cardápio que eu gosto. Eu não consigo botar um prato que eu não comeria, por exemplo. Eu odeio beterraba. É a única coisa no mundo que eu não como beterraba. Eu não consigo fazer um prato de beterraba porque eu acho que ninguém vai querer. Então eu ainda sou... Vitória olhando por Health esse ainda lado, é um ponto Porque de é Vitória. uma identidade que tem com você. Eu acho que não é isso que você vai... Olhando por esse lado, eu acredito que sim, porque não tem nada de milho no cardápio da gente, tem amor. E eu não suporto milho. Então é normal. É normal, porque na verdade você quer levar. levar o seu melhor, né? E o seu melhor pra Mas a dar gente parte do seu entende que a gosto. gente tem um prato comercial e tem um prato que é autoral, no caso, né? Então, eu tô numa cidade que é interior e eu preciso ter o meu medalhão de filé com molho à base de queijos, por exemplo, né? Que é o carro-chefe. Quando o Paulo chegou lá, foi olhar o sistema, né? Esse prato aqui é o que mais vende. E aí eu tenho um nhoque de vatapá com molho de moqueca. Eu tenho um arroz caldoso de porco com polvo. Né? Então a gente tem que ter as duas coisas, né? Não tem pra onde correr. Aí a gente bota lá uma parmegiana com uma burrata, né?
porque a galera quer comer parmegiana. Dá um toque, né? E, gente, restaurante pra isso, né? Você faz um restaurante pra muita gente ir. E aí, Vitória tem uma cozinha que é altamente inclusiva, né? E eu acho muito bonito como você traz a história, né? Porque a pessoa que não tem intolerância à lactose, e aí ela vai lá e toma um sundae de sorvete que não tem leite, tá? Conta aí um pouco Tudo dessa começou, experiência. assim, quando eu pensei no restaurante saudável, logo veio minha avó na cabeça, né? Minha avó Marieta. Ela tinha diabetes, era super saudável, adorava comer saudável, todas essas sementes, essas coisas, abóbora. Mas na época, ela não tá mais viva hoje, mas na época que ela fazia as comidas dela, ela torrava, pegava abóbora, pegava sementes, botava no sol, no interior, pra poder assar, pra poder botar na salada. Imagine ela viva hoje em dia com esses empórios de semente, ela ia amar. Eu lembro que ela ia pros restaurantes e só tinha de sobremesa, ou abacaxi ou gelatina sem açúcar. E aí eu cresci com essa reclamação dela, sempre reclamando dos restaurantes que não tinha opção pra diabéticos. E aí hoje, o diabético pode ir na Health e comer todos os itens do cardápio. Um doce de leite, um bolo, um sundae, um petit gâteau, um brownie. Então ele não vai ser... Um fudge. É um fudge. Tá bom, viu, Que é gente? novidade. Antigamente ele vai no restaurante e ele se sente assim... Poxa, pra mim só tem isso. O resto da mesa inteira vai comer sorvete com brownie. E eu vou ter que comer aqui uma gelatina, um pedaço de abacaxi. Lá ele não é o estranho, vamos dizer assim. Lá ele pode comer o que ele quiser. O E aí cardápio é para ele. inclusivo, né? E aí isso é incluir, porque todo mundo... E hoje em dia tem diversas alergias. Então lá a gente tenta É. ter produtos para todas as alergias possíveis. Então, E até também para quem não tem alergia e quer comer saudável. E quer comer saudável e quer E comer gostoso, com sabor, né? é. Que é associar o sabor. Isso aí, a verdade é que muita gente tenta, mas não consegue, Não né? consegue. Levar o sabor ao que é saudável, né? E vocês fazem isso com maestria. E é uma tendência lá, né? Tanto que uma parte da feira inteira era para esse saudável. tipo de alimentação. E foi nessa feira, na NRA, você não sabe, que veio o primeiro que lançou o hambúrguer com base Do de futuro, planta. né? Tudo isso foi lá na NRA. Então a gente vai pra lá e tem uma ala inteira. Teve um dia que a gente não conseguiu sair da ala de saudável. E não esgotou. Pelo menos a gente não conseguiu esgotar. A gente cansou pra descansar e não conseguiu esgotar. E a gente Com comeu muita muita coisa opção. boa e muita Muito. coisa ruim também. Viu, gente? Mas porque com também quantas o- opções tinham, A né? linha vegana, ela também vai muito pro industrializado. Então, É. às vezes não Sim, ficava sim. com sabor. Mas aí eu acho também que é isso que Paulo falou, né? E o que é o que eu acredito. Essa cozinha que você faz também é uma cozinha muito experimental, né? Que você tem que trazer o sabor do que é feito com muita gordura, muita manteiga, muito açúcar, com ingredientes diferentes. Então você vai adaptar uma receita que já existia com ingredientes diferentes. Então, além de ser uma cozinha experimental, também é uma cozinha cara, né? Porque são ingredientes que têm E é uma desafiador, escassez. né? Porque, tipo assim, Exatamente. botaram açúcar ali, botaram a farinha ali com um propósito. E aí você quer refazer a receita. Você tem E que às vezes o encaixar açúcar coisas, tem um papel fundamental. papel, é a farinha da estrutura. A gente precisa misturar algumas farinhas para conseguir a mesma estrutura. É. A gente tá E a agora na luta confeitaria da, ainda da é- casquinha de sorvete sem glúten, sem Ó. açúcar. Tá quase lá. Vocês vão conseguir, que vocês são fera demais disso Vamos. daí. E aí, vamos trazer aqui para a gestão dos negócios, né? Para o desafio da gestão dos negócios. né? Júlia, vem aqui, amor. Senta. Esse é teu lugar. A gestão dos negócios, né? Poxa, normalmente, quem tem a cabeça, fala assim, o lado do cérebro do chefe de cozinha é diferente do lado do cérebro de quem cuida da burocracia, dos números, né? Porque é o lado criativo, né? E o lado de cá é o lado da conformidade, da razão, né? Mas vocês vivem com isso, né? Porque é um negócio, é um negócio que precisa de gestão, né? Como entender isso? A gente chama o anexo. Fora Nexo, como entender isso? Como saber assim, ó, se eu não sei disso aqui, eu vou trazer gente que sabe, eu vou dividir a caixinha. Como é que porque quantos restaurantes fecham, né? E vocês, Arthur é um buffet que tem 11 anos, a Nexo tem 10 anos. A gente viu quantas coisas abrirem e fecharem. E um buffet numa cidade de interior, né, com outros buffets tradicionais, uma cidade que você não chegou num lugar, não tinha nenhum buffet na cidade. Era uma concorrência muito grande, né? E eu Como tinha isso? 23 anos naquela época, né? Como nossa amiga Vitória 22 Health, anos naquela época. que, Ao anexo. que começou, quantos anos, Vi? Comecei com 21. 21. Então, aí, como é que
a gestão entra no produto, né? Onde é que se conecta isso daí? Acho que quando a gente tem esse lado, assim, a gente vai pro operacional porque tem que ir mesmo, e para operacional não, pra gestão porque tem que ir. Então você senta lá, você não gosta, mas você tem que fazer porque o negócio já tá ali. Mas eu acho que não é o gostar da gente, né? E eu sentia dificuldade de estar na gestão e no operacional, porque quando eu tinha dor no operacional, eu não queria saber da gestão, eu queria resolver o meu problema. Faltou insumo pra atender meu cliente bem, eu corria no mercado ali, qualquer mercado, qualquer preço naquela hora pra eu atender meu cliente. E isso não é saudável pra empresa. Então, saber separar é difícil, mas é muito importante, né? E quando eu percebi isso, tive que criar 2 Vitórias. Hoje eu tenho Vitória e Viviane dentro de mim, 2 personalidades. Porque Vitória é a boazinha que quer tudo perfeito, que quer atender o cliente bem, que quer a equipe toda feliz. Motivado. E aí eu tive que criar minha segunda versão, Viviane, do controle. De dizer não, porque eu sou uma pessoa... Eu tenho que olhar para outro lugar, não posso olhar para a experiência do cliente, né? Porque não é só isso, né? Se eu olho só para a experiência do cliente, o cliente fica satisfeito, o funcionário fica satisfeito, porque você não fica satisfeito. A empresa não está satisfeita. É meio desvincular a vitória da empresa, né? E conseguir... saber falar não, saber agora não dá, vamos fazer. Na verdade, você não tem 2 personalidades. Eu acho que você é uma pessoa normal. A gente viajou com você em viagem, a gente consegue, né, Arthur? Conhecer. Fala inglês? Mas eu acho que fica claro, Vitória, é o momento que você bota o chapéu. Você tem um chapéu da chefe de cozinha, que agora eu tô aqui como chefe de cozinha, não quero saber se vai ter sustentabilidade, mas depois que eu criei o prato e funcionou, aí eu coloco o chapéu agora da empreendedora que vai gerir, que vai falar assim, pô, eu não tenho a sabedoria de buscar isso com facilidade, mas eu vou trazer gente que tenha para olhar. Então é entender os papéis. E é isso aí, empreendedor é você saber colocar esses papéis. E Arthur, me conta aí. Eu acho que depois que... É porque eu não sei dizer ao fato, dizer de fato como essa questão contábil, administrativa, ela entrou no processo, né? Em 2018, na realidade, a gente buscou Paulo primeiro pro buffet, inclusive. Foi. Não foi pro restaurante, né? E aí depois foi pro restaurante. Mas eu acho que eu tinha um cuidado com as compras, com o estoque. O que eu sinto também é que eu, hoje, entregando o fardo para você e pra Júlia, é que eu canso muito menos, né? Porque eu fazia absolutamente tudo. Eu fazia o atendimento, eu fazia as compras, eu fazia a cozinha, eu fazia absolutamente tudo. E isso me cansava mais e deixava improdutivo. Porque a minha criatividade ela ia toda embora, né? Quando o Arthur chegou aqui, eu posso lembrar que ele tava meio assim, não é que é desesperado, meu Deus, eu vou morrer. Cansado. Mas tava cansado de assim, não sei se o restaurante vale a pena, não sei se vale a pena fazer isso. Por quê? Porque é cansativo, né? E quando Júlia entrou no processo, né, que foi ela que buscou a gente, que Júlia, ela tá falando aqui, parece que é uma pessoa que fez Harvard. Júlia é jornalista, também é da área da arte e tal, mas ela tem mais habilidade com isso, né? E é entender que Arthur não consegue usar os 2 chapéus, né? Vitória consegue ainda, às vezes chora, assim, pede ajuda de Paulão, pede ajuda de Daniel, de Paulo, vem cá, desabafa, um momento desabafa, me manda 300 WhatsApps. Eu também aderi ele como segundo pai, viu? De vez em quando eu mando mensagem por 2, quem me atender primeiro resolve. Mas o importante é saber, pô, se eu não posso negligenciar. Eu acho que vocês entenderam isso. Sim. De uma forma ou de outra, que eu não posso negligenciar, até para tomar decisões difíceis, né? Arthur recentemente abriu um negócio que ia ser muito sazonal, não casava com o que ele queria. Ele tomou uma decisão difícil. Se ele pegar só o lado criativo, que é o lado mais vaidoso, e falar assim, eu não vou fechar. Vitória é a primeira unidade, né, que tinha toda uma pega emocional, porque Paulão morou lá perto da loja e tal. Mas ela olhou assim, não, é pra fechar? Vamos fechar. Entendendo que foi sofrido o lado racional, o lado emocional fazer isso, mas são decisões que precisam tomar, e a gestão exatamente está nisso, né?
inclusive, só para complementar, por mais que eu não participe das reuniões, que eu não esteja em contato direto com a equipe aqui da Nexo, mas todos os nossos encontros, né, com o Paulo, todas as conversas, hoje eu me vejo com muito mais coragem Muito mais segurança. e segurança para, por exemplo, uma situação agora que aconteceu do último restaurante que a gente abriu em Praia do Forte, de saber recuar mesmo, de entender que não é o momento, que talvez esse esforço, né, de sair de Feira de Santana e ir para Praia do Forte, para um negócio que só acontece no verão, fosse uma energia que eu poderia estar colocando no que já está acontecendo, né? No buffet. A gente tem o buffet, inclusive, tem um potencial assim enorme, né? Não só dos eventos, mas para eu dar curso, para criar produto. A gente já tem uma linha eu digo assim, de salgados de evento muito autoral. E a gente hoje... Vira um laboratório, né? Exatamente, que é o que você já faz, por exemplo. Mas de vender, botar na prateleira aí dos mercados igual a Natural Gurt. Eu quero ficar tendo dinheiro. É isso aí. Agora ele tá montando no mercado. Agora Olha, já vou agora botar, já bota boto uma a geladeirazinha prateleira lá, minha. E o processo é esse mesmo, né? Da jornada empreendedora. Vocês mostram assim, eu vou muito feliz de poder atender vocês pelo diferencial de empresários que vocês são, de entender que, tem um lugar, eu posso buscar uma fonte, né? Porque tem muita gente que acha que deu certo e pronto. Bom, deu certo, a fórmula do bolo é essa daqui e eu vou seguir. Sempre... Só que vocês não são assim, né? Vocês vão sempre buscando, vocês são inquietos em buscar, em visitar, tu viaja. Pra passear também, que ele é blogueiro? Mas pra aumentar repertório, né? Uma viagem da Europa que ele vai, ele chega com inspiração, né? Se ele sentasse naquele lugar de que minha comida é a melhor e eu não preciso mudar, ele ia ser ultrapassado, né? E ia ficar vendendo a mesma comida sempre, com um público diferente. E eu vejo isso em vocês e admiro muito isso em vocês. Me conta aí como é que isso faz parte do DNA de vocês. Que Arthur deve ser assim também, mas quando eu penso em uma viagem, eu começo pelos restaurantes. Quais são os restaurantes que eu quero visitar? E aí eu vou fazendo meu dia, porque é essencial, né? Trazer essas experiências e o que tá em alta e o que eu acho que meus clientes vão gostar. Então, sou alucinada por alimentação. Tanto que eu tive que criar um restaurante saudável para equilibrar a minha balança, né? Porque eu adoro comer, então tem que comer de tudo e também comer. Tem que comer saudável para equilibrar, né? Com sabor, perfeito. Porque também ninguém merece. E agora eu vou convidar vocês para um quadro aqui, inaugurando um quadro inédito, você aí que tá... O quadro tem nexo ou não tem nexo? Eu vou trazer algumas situações para vocês direto e vou perguntar se tem nexo, faz sentido, né? Porque se tem nexo, faz sentido, né? Se tem nexo ou se não tem nexo, tá? E aí eu quero ouvir de vocês a resposta e uma explicaçãozinha breve de se tem nexo ou não tem nexo. Sim. Vamos lá. Concentrar todas as informações em você e não ensinar para esconder a fórmula do jogo, né? O segredo, né? O pulo do gado. Tem nexo ou não tem nexo, Arthur? Pra mim não tem nexo. Por quê? Explica aí. Que tem muito empreendedor que se apega. Isso eu não vou contar, isso é meu segredo, é minha receita. Eu acho que isso é muito específico, né? Eu acredito fielmente que, tipo, a minha cozinha, por mais que a receita seja a mesma, a essência, a energia que você coloca é diferente de uma pessoa para outra. Eu acho que se você concentra também muitas coisas em você, você vai se sobrecarregar e acaba que você não vai fazer... Você vai fazer várias coisas e nada daquelas coisas vão sair perfeitas, porque você vai estar sobrecarregado. Eu nunca tive esse problema comigo, e minhas coisas acontecem. E se eu não delegasse, se eu não passasse as minhas demandas para outra pessoa, eu não estaria aqui agora batendo esse papo com você. Né? Que é uma coisa que Júlia tinha muita dificuldade, inclusive, e agora eu acho que ela já entendeu. Mas a gente, ano passado, passou, acho que 20 dias fora. E foi maravilhoso. Eu quero passar mais de 20 dias. Eu quero passar 30 dias. Boa. Agora, Vitória Health. Vitória, tem nexo ou não tem nexo? Seguir um empreendimento, né? Copiar o que está dando certo é a melhor fórmula ou criar algo novo?
Tem nexo ou não tem nexo? Mas, essa daí Ah, você é difícil. Tem os dois lados, né? Talvez, assim, eu sou mais, você sabe, de criar um novo. Porque eu Por isso que acredito eu no perguntei. meu papel. Mas também a gente vê muito case de sucesso aí de cópias, né? Cópias de McDonald's da vida. É. E de empresas grandes, assim, que copiam, que pode dar certo. Mas eu acho que quem cria o seu, tá na essência ali, sempre vai dar mais Quem certo. chega na Quem frente chega na bebe frente, água limpa, né? sempre vai estar inovando, sempre vai estar na frente Eu de quem concordo. copia. Eu concordo com vocês. Tem nexo ou não tem, é a história que vai contar. Mas tem gente que o modelo de negócio é copiar o que deu certo e tá E tudo bem. mas eu acho que quem cria do zero tem mais chance de Tem sucesso. mais liberdade, eu acho que chega paga um preço maior às vezes, paga um preço maior. mas também chega Até num pra lugar você que ninguém fluir em meio às chegaria. dificuldades, quando é algo novo, você consegue fluir em meio às dificuldades. Quando é algo que já existe, pra você sair daquele formato é mais difícil, eu acredito. Arthur, trabalhar com alguém da família tem nexo ou não tem nexo? Tem nexo, Paulo, né? Ajude, Paulo. A esposa tá aqui. Tem que tem! Gente, essa risada Eu dele. queria tirar essa risada. Essa risada é a única, Brasil. Tem nexo ou não tem nexo? Tem gente que fala assim, ó, trabalhar com parente não dá certo, né? Trabalhar com pessoas da família. Tem nexo ou não tem nexo? Ó, eu posso falar duas experiências, né? Eu trabalhei durante muito tempo com minha mãe, não teve nexo nenhum. Não funcionou, eu acho que por causa de gerações diferentes, né? E eu acho que a maior dificuldade também é porque na situação do trabalho eu era superior a ela, né? E a outra experiência é que eu trabalho com a minha esposa, né? Tem super nexo, acho que Júlia veio pra agregar. Você obedecendo ela, tá tudo certo. Pior O segredo que é esse. Eu tenho dificuldade de obedecer. O nexo dele não existe em casa. Em casa a gente tem problemas por causa do trabalho. Mas no trabalho tem nexo. Entendeu? Mas tudo se ajusta. Eu acho que o que tem nexo é combinar o caminho, né? Se Sim, o caminho é exatamente. combinado, eu acho que dá certo, dá muito certo você e Júlia no negócio, porque você sabe qual é a área dela e ela sabe qual é a sua área. Exatamente. E isso foi a primeira coisa que eu trabalhei com vocês, porque era pau viola o tempo inteiro. Eu falei, vocês vão separar e não vão dar certo. A né? GoPro. Vocês vão separar e não vai dar certo. Então, acho que o que tem nexo é combinar o caminho, né? Seja com alguém da família ou não. Mas com a família tem mais delicado, porque você não tem como chegar em casa, como você falou, e separar os assuntos, porque continua Sim. esse processo, né? Meu pai, desde o início, trouxe uma frase que eu sempre levo comigo. Ele, não contrate quem você não pode demitir. Porque eu falava, vamos chamar minha prima que tá precisando. Ele, olha, pense bem, depois, A voz da sabedoria. como é que vai ser? É verdade. Porque o problema não tá nem quem vai contratar, o problema tá no alinhamento de expectativa, que as pessoas acham que eu tô estável aqui porque eu tô trabalhando, e aí fica confortável, e aí não faz, e você realmente pensa 70 vezes antes de demitir, porque você, vai perder o primo se demitir, vai perder um amigo se não der certo. Então tem que ter uma maturidade empresarial muito grande. Mas pode ter nexo ou não ter nexo, depende da situação. Tá vendo aí como não é tão fácil assim, né? Vamos lá, Vitória. Registrar tudo, né? Pagar imposto de tudo, registrar os funcionários, andar na linha. Tem nexo ou não tem nexo? Tem nexo, com certeza. Desde o início, sempre foi alinhado expectativas. Ele falou, se não for pra fazer direito, eu nem comece. Empreender no Brasil é difícil. É um dos piores lugares que tem, né? De imposto, de regra. Mas se for pra fazer errado, é melhor nem fazer. Então, pra mim tem super nexo. É horrível, mas tudo bem. Você sofre na hora que paga, mas fica feliz porque você tá pagando, é porque teve um faturamento. Dormir, botar a cabeça no travesseiro Eu tranquilo. falo assim, ó, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Você olha assim, o estudo de imposto, tô rico, daí você paga, tô pobre, tô rico, tô pobre. Mas assim, ó, eu trouxe, obviamente, porque eu sei que vocês trabalham na linha, mas faz todo o nexo, porque assim, o cara que acha
que seu negócio, eu tô falando direto para você, se seu negócio tá dando lucro, porque você não paga imposto, porque você não emite nota, porque você contrata funcionários, seu negócio não tá dando lucro não, meu irmão. Você tá roubando e em um momento alguém vai cobrar esse roubo que você tá fazendo. Às vezes o cara fala assim, eu só emito nota fiscal de pagamento de cartão. Aí eu vou ver, 95% das vendas é cartão. Ele abre o cofre dele, dá uma brecha por causa de 5%. Se ele paga 10% de imposto, eu tô falando de 0,5% do faturamento, colocando em risco 100% do faturamento, porque você abre uma brecha gigantesca para você perder alguma coisa. Gente, as regras do jogo são essas, né? Vocês têm que viver o jogo como as regras são. Tem muito empresário que aí faz maracutaia, que faz cambalacho. Um dia a conta vai chegar. Chega porque a fiscalização vai pegar, ou chega porque o funcionário vai roubar e tá tudo bem. Outro dia um cliente aqui, vou roubar a franquia, né? Porque a franquia tava retado com a franquia e ele não vai emitir nota fiscal, botou o Pix do funcionário para receber o Pix dos clientes. Aí ele viu o que aconteceu. O funcionário passou mão no Pix, óbvio, né? Você tá dizendo para ele que você trabalha errado, automaticamente você assina embaixo que pode trabalhar errado, que tá tudo certo. E para finalizar aqui, o tem nexo ou não tem nexo, aí eu pergunto para os dois, né? Ter felicidade no trabalho, tem nexo ou não tem nexo? Com certeza. Me fala aí, se fosse penoso, se fosse difícil, né? E vocês não se encontrassem no que vocês fazem, vocês acham que faria sentido estar empreendendo dentro da área de gastronomia? Não ia rolar. Não. É muito trabalho, é muito estressante. Ontem mesmo eu tava desesperada, mas aí a gente acorda e vai feliz no dia seguinte. Eu digo o seguinte, se desse ramo, gente, eu tive experiência, né, por mais de 15 anos de experiência com contabilidade, de lidar com empresários de todos os ramos. Mas se nesse ramo específico, você não gostar de gente, você não gostar do que você está fazendo, né, de servir, não entra não. Não entra porque é cansativo, né? Restaurante, aquele negócio, todo mundo lá de fora acha que quem tá dentro tá milionário. Quem tá fora quer entrar. E quem tá dentro quer sair. Só que não é tão simples assim, né? Não é tão simples, né? O restaurante é um lugar que você é uma fábrica, porque você transforma a matéria-prima em produto. Sim. É um comércio que você está ali para vender. E é um serviço, porque a gente só falou de experiência aqui. O que a gente viu lá na NRA foi experiência, né? Tudo é experiência. Então, o mesmo negócio que é indústria, que é comércio, que é serviço, não vai ser fácil, querido. Se quiser trabalho fácil, abra qualquer coisa, menos um restaurante. Porque o restaurante vai ser o arquiteto que fez o arquiteto, o diretor tá ali indicando. O arquiteto que fez o projeto errado e o cano de esgoto não tá, e aí 2 dias antes de inaugurar, e aí você vai ter, meu Deus, meu Deus. Ele tava falando ali que o negócio passa a contabilidade. Não. Contabilidade é que é complicado. Mas se você não tiver amor no que você está fazendo, o caminho não for gostoso, né? Você não vai trabalhar final de semana, sábado, domingo, tá todo mundo tranquilo e você tá lá, né? Ouvindo reclamação da cliente chata que vai lá e todo dia fala, não vou dizer o nome aqui, né? Mas tem uma cliente que só vai reclamar, mas vai todo dia, mas reclama todo dia, né? Você não vai estar lá ouvindo o funcionário contando uma mentira que você sabe que é mentira, né? Tá na cara que é mentira, mas ele conta aquela mentira ali e você não vai ter sangue de barato pra viver isso aí, se não for, né, ser dentro do DNA, se não for ser dentro do que você faz, né? Júlia, inclusive, esposa de Arthur. Ele tá trazendo esse sentimento, mas a gente já tá nervosa aqui, meu Deus, o que eu tô fazendo? Júlia, esposa de Arthur mesmo, teve uma virada de chave que ela falou pra mim, já entendi qual é o negócio aqui, ou é isso ou é aquilo. Quando eu vi Júlia de touca, dizendo que não entra na cozinha, mas de touca, pra dizer ao funcionário como é que tinha que fazer e tal, eu falei, entrou no ritmo, já entendeu que é sobre isso, não é sobre sentar apenas no computador, pagar a conta, olhar número financeiro, não, é sobre isso, é sobre estar perto, é sobre, né, dedicar. Eu acho que é por isso que eu me encontrei muito em atender vocês, porque vocês sabem, né, se o bicho pegar, eu vou pra cozinha, se o bicho pegar, eu vou para atendimento, eu fico inquieto, né, os funcionários de Arthur mesmo devem me odiar, porque quando eu vou lá, tá errado, não, você não fez aquilo, o cliente tá chamando, e não sei o quê, porque é provocar a experiência dentro do cliente. E é isso que vocês fazem dia a dia. E é por isso que eu amo tanto trabalhar com vocês. Esse negócio é tão incrível, né?
E vocês são maravilhosos. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Vitória. Últimas palavras aí. E se tem nexo, faz sentido. Então, Arthur, tem sua mensagem final. Agradecer a Nexo, né? Pelo apoio com as nossas empresas. Agradecer Paulo, que é um paizão mesmo. Tira todas as dúvidas, socorre. Quero entrar no testamento, viu? Dá ideias. Que testamento, amiga? É tudo do banco. E é isso. Agradecer a Vicky aqui também pela parceria nesse bate-papo. E já que você quer o testamento, eu vou lhe dizer até que a Márcia não separa. Você tá lascado. É um prazer. E Vitória Health. Eu também tenho a agradecer a Nexo. Sou uma cliente e indicadora da Nexo para todo mundo que eu puder. Eu saio falando bem da Nexo. As minhas amigas, meus conhecidos de outros tipos de negócio ficam, eles não fazem não para roupa, para loja. Falei, não, só restaurante, mas também vai fazer, né? Lá em feira ele já vai abrir escritório. Porque ele vai em feira, inclusive, visitar os outros clientes. Senão... Calúnia! Eu indico mesmo porque fez uma diferença absurda na minha vida, né? E eu também abuso um bocado. Mas é isso. Manda milhões de mensagens. E já tivemos muitas melhorias, né? E vamos ter mais ainda. Obrigada pelo convite. Obrigado a vocês, né, pela dedicação, por estar gravando aqui esse episódio. Um dia, né? Vai pro ar, não sei que dia, mas você, Vitória, inaugurou hoje um restaurante, saiu da operação. Arthur veio de feira especialmente para gravar esse episódio, porque são parceiros e sabe, eu sei que eu posso contar com eles e eles podem contar com a gente também. E você não deixe de assistir os outros episódios, né? Que vai ser incrível. A gente já teve aí Vini Figueira no episódio número 1, Vitória Health e Arthur Casa do Chefe. Por que isso? Porque eles ficaram me pirraçando lá em Chicago, me chamando de Paulo Nexo. E aí ficou esse meme interno da gente aí, do sobrenome e seu nome do negócio. Hoje foi um episódio incrível. Você tem muita coisa para aprender, né? Você que tá chegando agora, tá pegando aí, volta pro início, assiste, que é uma aula, uma pós-graduação. E o objetivo do podcast é esse, que você aprenda sem precisar quebrar a cara para aprender. Então eu trago gente aqui que já quebrou a cara, que já aprendeu para ensinar para vocês. Eu acho que é isso que faz a mágica do negócio de uma forma leve, divertida. E eu espero vocês para os próximos episódios do Pod Nexo, com o Nexo, o podcast da Nexo. Se tem Nexo, faz sentido. Espero vocês para os próximos episódios.